Olá, gente, prazer. Meu nome é Maria Luísa Duarte Sá e constituo o grupo 3, cujos temas são aborto e infanticídio. O primeiro tema que iremos abordar é o tema de aborto, e assim a gente começa conceituando o que é que seria aborto. A destruição de uma vida intrauterina até os instantes que precedem o parto constitui crime de aborto. Assim, aborto criminoso é a morte intencional do ovo. Mas o que seria ovo? Entende-se por ovo, na medicina legal, o produto normal da concepção até o momento do parto. Esse conceito ele se diferencia da especialidade da obstetrícia, a qual considera como parto prematuro aquele que ocorre em gestações que tenham mais de 22 semanas e menos de 37 semanas, e que antes desse período classifica o aborto em ovular, embrionário e fetal. Hoje, em quase todas as legislações mundiais, o aborto não amparado por algo jurídico legal é punido como um crime praticado contra uma vida humana em devida formação e que tem o direito de prosseguir e nascer. O objeto do crime de aborto não é a mulher, mas sim a vida que se encontra em seu útero, ainda que se resguardem também a vida e a saúde dela, punindo-se os atentados à sua integridade. No direito brasileiro, nosso Código Penal distinguiu 4 formas de aborto plenamente diferenciadas pela natureza do agente e pela existência ou não do consentimento da gestante. Existe o aborto provocado pela própria gestante, o aborto provocado sem o consentimento dela, o aborto provocado com seu consentimento e, finalmente, aquele realizado pelo médico em situações especiais apontadas no artigo 128. Quando a gestante provoca em si mesma ou permite que alguém lhe provoque, sua responsabilidade penal e sua punição são as mesmas. Quando um terceiro pratica o aborto com consentimento da gestante, esse fato de consentir a que a lei se refere não tem eficácia jurídica, pois essa vontade não se assenta em uma validade legal. O mesmo se entende se essa permissão ela é obtida mediante fraude, violência ou grave ameaça. Se o aborto é provocado sem o consentimento da grávida ou com a manifestação expressa contrária ou até quando ela não tem conhecimento do estado ou do ato praticado, a pena imposta é maior. Discute-se, partindo para a questão de conceituação, que é algo muito importante até pela questão jurídica, as pessoas discutem o que, é que seria mais próprio, aborto ou abortamento, que seria o ato. Nos documentos médico-legais, deve-se sempre utilizar o termo aborto. Para alguns estudiosos da língua portuguesa, é o termo mais correto, a terminologia mais corrente, é assim que se expressa o Código Penal. Sabemos que, no entanto, no estudo da medicina legal, não tem aborto sem o ato do abortamento, pois o aborto espontâneo pertence ao estudo e à aplicação da obstetrícia. Por outro lado, pode haver a tentativa de abortamento sem aborto. Dessa forma, o Código Penal, ao incriminar o aborto, não distingue entre ovo, embrião ou feto. Sempre que ocorrer intencionalmente a morte do concepto ou sua expulsão violenta seguida de morte, está configurado o crime do aborto. E assim, consoante legislação, estudos de legislação, a gente pode citar já um resgate histórico. Por exemplo, o Código de Hammurabi já citava em seus escritos o aborto. Entre os gregos, por exemplo, Solon e Licurgo eram contrários ao aborto, enquanto Platão e Aristóteles o defendiam, porém em condições especiais, como, por exemplo, se ainda não existisse sopro de vida. Os romanos trataram o aborto de uma maneira diferente ao longo da história. Houve tempo que ele era praticado livremente, pois consideravam o filho intrauterino como parte integrante da mulher, que poderia, ou seja, tomar as decisões em relação à vida dele. E depois, Séptimo Severo puniu com pena de morte os casos que se praticava o aborto com intuito lucrativo. Com o surgimento do cristianismo, surgiu a não aceitação ao aborto. E, finalmente, nos dias atuais, o nosso Estatuto Penal estabelece no artigo 128 o aborto médico ou o aborto necessário nos casos de perigo de vida da gestante ou quando a gravidez resultou de estupro. Não se pode negar que redigir esse último dispositivo seja por algo simplista, dando margem cada vez mais ao aborto criminoso. Há necessidade de uma modificação desse artigo
em que se estabelecem condições e normas para o aborto terapêutico, a fim de que profissionais menos idôneos não se aproveitem da situação, praticando o aborto criminoso e alegando o recurso heróico de salvar uma vida. Todavia, no tocante à prática do aborto sentimental, prevalecia a exigência de um BO, um boletim de ocorrência, expedido pela autoridade policial ou de outro documento comprovando a violência sexual. Hoje há o entendimento que, mesmo orientando-se, se a mulher tomar as providências policiais e judiciais cabíveis, ainda que ela não o faça, não pode negar o ato do aborto. Entende-se também que os médicos não podem ser punidos caso se descubra que a gravidez não foi decorrente de estupro. O Código Penal, no artigo 20, parágrafo 1º, isenta de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que é uma discriminante putativa. Prosseguindo, é importante que a gente consiga distinguir os tipos diferentes de aborto. O aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de terapêutico. Ele encontra guarda no estado de necessidade, quando, para salvar a vida da mãe, cujo valor é mais relevante, sacrifica-se a vida do filho. É uma forma de proteger um bem maior, consagrado pela fundamental importância sobre outras vidas. A solução jurídica encontrada no conflito, esses dois bens, é o sacrifício do bem menor. O estado de necessidade de terceiro, que outorga ao médico o direito de praticar o aborto terapêutico, deve ser aludido quando, primeiro, a mãe apresenta o perigo vital. Segundo, este perigo esteja sobre a dependência direta da gravidez. A interrupção da gravidez faça cessar esse perigo para a vida da mãe. Esse procedimento seja o único meio capaz de salvar a vida da gestante e, sempre que possível, com a confirmação ou concordância de 2 colegas. A liceidade do aborto terapêutico em determinadas condições independe do consentimento da gestante ou de terceiros, pois essa prática pode estar circunstanciada de tal gravidade que a lei já ampara plenamente no parágrafo 3º do artigo 146 do Código Penal, e a medicina conceitua como de indispensável intervenção, desde que justificado por iminente perigo de vida. A partir daí, a gente tem que tratar sobre o aspecto particular da anencefalia. A anencefalia é uma grave alteração fetal, caracterizada por um defeito no fechamento do tubo neural, estrutura que dá origem ao cérebro, cerebelo, bulbo e à medula espinal. Pode ocorrer entre o 21º e o 26º dia de gestação, e o seu diagnóstico é feito a partir de 12 semanas de gestação, inicialmente por meio da ultrassonografia e da ressonância magnética. Nos casos de anencefalia, observa-se que há ausência da maior parte do cérebro e da calota craniana e quase sempre dos demais órgãos do encéfalo e da medula espinal. E aí a gente prossegue sobre a visão jurídica brasileira desse fenômeno. O Supremo Tribunal Federal aprovou a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, também chamada da antecipação terapêutica do parto, por sua maioria de votos, acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio de Mello, relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, declarando inconstitucional a interpretação dada aos artigos 124, 126 e 128, seus incisos 1º e 2º, do Código Penal que criminaliza esse ato. Em uma daquelas sentenças de permissão para interrupção da gravidez por anencefalia, há o registro do seguinte teor: não se está admitindo por indicação eugênica, com o propósito de melhorar a raça, de evitar de o ser de gestação venha a nascer cego, aleijado debilmente ou mentalmente débil. Busca-se evitar o nascimento de um feto cientificamente sem vida, inteiramente desprovido de cérebro, incapaz de existir por si só. Isso estava no alvará emitido pela Comarca de Londrina, na 2ª Vara Criminal. Assim, é que aí a gente apresenta o contraponto de um risco do STF a favor dessa ADPF, que é de 54, que não se utilize da sentença em relação à anencefalia como atalho com o objetivo de inserir entre os casos de anencefalia problemas de distúrbios genéticos, como, por exemplo, como pessoas que podem ampliar a permissão, baseando isso no aborto eugênico, que não tem nada a ver com a decisão tomada pelo STF, com casos decididamente comprovados de anencefalia. Também tem um outro tipo de aborto, chamado aborto piedoso ou moral. Ela tem sua indicação em casos de estupro. A questão surgiu quando alguns países da Europa, na Primeira Guerra Mundial, tiveram suas mulheres violentadas pelos invasores.
Então nasceu um movimento patriótico em repercussão em todo o mundo contra essa maternidade imposta pela violência, pois não é justo que essas mulheres trouxessem no ventre um fruto de um ato indesejado sem seu consentimento, que gera muita dor de todos os aspectos. Assim, a partir de então, em quase todas as legislações do mundo, a lei permite que a mulher grávida, vítima de estupro, aborte, pois não seria e não é concebível admitir que uma pessoa humana tivesse um filho que não fosse gerado pelo seu consentimento. Outro tipo de aborto é o aborto que a gente já citou previamente, que é o aborto eugênico, que visa a intervenção em fetos defeituosos ou com possibilidade de o serem. Atualmente vem se insistindo na interrupção da gravidez até a 24ª semana por indicação médica, nas gestantes cujo produto da concepção seja portador de condições capazes de determinar alteração patológica incompatível com a plenitude de vida e sua integração na sociedade. Mas o que seriam essas alterações patológicas? Elas seriam aquelas que iriam ocasionar retardo mental de tal intensidade que iria causar uma dependência física e socioeconômica do indivíduo, alterações do sistema nervoso ou osteomuscular, por aberrações cromossômicas desequilibradas em diversas doenças gênicas e em fetos que sofreram a ação de agentes físicos, químicos ou comprovado potencial teratogênico. E por fim, temos o aborto social, que não é amparado pelo Código Penal ou nenhuma das legislações brasileiras, que seria a interrupção de uma gravidez por motivos econômicos ou sociais, que tem como exemplo, a gente pode ilustrar aqui como aquela política do filho único da China, em que, se a gente trouxesse aqui para esse contexto, basicamente ele iria se encaixar na categoria de aborto social. Olá, o meu nome é Miguel Carvalho e eu sou estudante da turma da noite. Eu vou falar sobre tentativas de legalização do aborto e clonagem para fins terapêuticos. Eu gostaria de iniciar tratando das tentativas de legalização do aborto. Primeiramente, eu acho importante citar quais são as atuais excludentes de ilicitude no Brasil. Conforme a legislação, nos incisos 1º e 2º, artigo 128 do Código Penal de 1940, nós encontramos as excludentes de ilicitude da legislação. O primeiro inciso ele diz o seguinte: se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Existe uma terceira excludente de ilicitude, que não está na legislação e ela é de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano de 2012, que trata da interrupção de gravidez no caso do feto com anencefalia, porque o que se entende é que essa condição ela inviabiliza a possibilidade de vida extrauterina, porque a maioria dos bebês vem a óbito ou antes do nascimento, ou durante o nascimento, ou poucas horas ou poucos dias depois do nascimento. Essas são as atuais excludentes de ilicitude no Brasil. Bom, sobre tentativas de legalização do aborto, é importante citar o anteprojeto ao Código Penal Brasileiro que foi apresentado ao Senado Federal, PLS 236, de 2012, e ele trata da exclusão do crime do aborto no seu artigo 128, incisos. A comissão que foi responsável por elaborar, ela defende, afirmando que colabora para a solução do confronto entre posições jurídico-fundamentais, a saber, o direito do feto ao nascimento. Bom, sobre esse tema, o autor Genival Veloso, ele afirma que isso que a comissão diz não é verdade. O que é priorizado, segundo ele, é o direito da mulher de dispor sobre o seu próprio corpo. O autor ele entende que os direitos das mulheres e dos médicos são priorizados e são escanteados os direitos daqueles que irão nascer. Agora passemos à análise dos incisos desse artigo. O inciso primeiro, ele diz: se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Primeiramente, para realizar a análise desse inciso, é importante diferenciar o que é perigo de vida e o que é risco de vida. O perigo de vida, ele trata de uma condição concreta de morte iminente. Há a exigência de que seja uma realidade palpável, demonstrada de maneira atual e iminente. A vítima tem que estar ou ter estado em risco de vida e não pode ser algo remoto ou presumido.
diferentemente do risco de vida, que já trata de uma probabilidade remota, que é condicionada a possíveis complicações e meramente presumida. Do ponto de vista médico, por exemplo, qualquer ferimento ele pode ser letal. Nos danos corporais de natureza penal, o que se observa é que ela exige um diagnóstico e não apenas uma hipótese. Sobre o inciso, constata-se que o termo risco à saúde da gestante ele é muito amplo e abstrato, permitindo diversas interpretações que nem sempre são justificadas em sua essência e seus interesses. O autor Genival Veloso ele acredita que podiam até considerar a própria gravidez um risco para a saúde da mulher. Ele acredita que o enunciado atual, quando ele diz se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é a excludente de ilicitude atual, ele se encontra correto, que é o chamado aborto terapêutico. E com o avanço da medicina, esse aborto ele tem se tornado cada vez mais raro. O inciso segundo, por sua vez, ele diz o seguinte: se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida. Sobre ele, o mais apropriado seria que ele fosse mais claro ao especificar qual tipo de violação. O Código atual em vigor, ele fala do estupro, onde é o chamado aborto piedoso ou moral, que é indicado em caso de estupro, do qual resulta uma maternidade imposta pela violência. O inciso terceiro, ele diz, se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, em um dos casos, atestado por 2 médicos. Como já foi dito anteriormente, o Supremo Tribunal Federal ele aprovou a interrupção de gravidez de fetos anencéfalos, que é a chamada antecipação terapêutica do parto, que o ministro Marco Aurélio de Mello, em seu voto, ele definiu que a incolumidade física do feto anencéfalo, que se sobreviver ao parto o será por poucas horas ou dias, não pode ser preservada a qualquer custo, em detrimento dos direitos básicos da mulher. Para ele, não se deve considerar anencéfalo uma vida possível, pois ele acredita que jamais se tornará uma pessoa. Nesse caso, ele acredita que não se deve cuidar da vida potencial, e sim da morte segura. É importante destacar que não se deve aproveitar dessa decisão do Supremo como um atalho para inserir entre os casos de anencefalia problemas de distúrbios genéticos. Por exemplo, ampliar a permissão para o chamado aborto eugênico, que é o caso em que há suspeita de a criança poder nascer com algum defeito que seja físico, mental, alguma anomalia. Há uma clara diferença entre essa forma de aborto e os casos decididamente comprovados de anencefalia, sendo que jamais devem ser confundidos. Do trecho que fala padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina é um dos casos atestados por 2 médicos, que se identifica que não se fala da necessidade e comprovação por exames complementares, atestados médicos, podendo até ser considerado uma reativação do projeto de aborto eugênico e o chamado controle de qualidade dos bebês. Genival Veloso ele entende que não basta apenas uma má formação fetal para o aborto deixar de ser considerado uma ofensa à vida e à dignidade humana. O inciso 4, ele diz, se por vontade da gestante, até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. O doutrinador Genival Veloso, ele considera a sugestão pretensiosa e vaga. Inclusive, ele alega que pouco falta para a instituição do chamado aborto livre. Além disso, sobre esse inciso, no trecho que fala não apresenta condições de arcar com a maternidade, o que se constata é um conceito muito amplo e subjetivo, permitindo que o aborto seja, em tese, praticado indiretamente em qualquer situação. O que se constata é que esse inciso ele busca democratizar o aborto. No entanto, o que se acredita é que aquelas que recorreriam aos meios legais
seriam apenas as que a gravidez não pese sobre a honra, enquanto as indesejadas, elas prefeririam intervenção não controlada e secreta, pois é um ato que se procura esconder. Assim, dificilmente as ilegítimas elas recorreriam às soluções legais. Outras tentativas de legalização do aborto, que são importantes serem citadas, foram a ADPF de descriminalização do aborto. Ela foi apresentada no ano de 2017 pelo PSOL, em parceria com o Instituto de Bioética, e buscava que a interrupção de gestação induzida e voluntária nas primeiras 12 semanas de gestação fosse excluída de incidência nos artigos 124 e 126 do Código Penal. O que também aconteceu foi uma consulta pública, sugestão número 15 de 2014. Essa consulta ela fazia a seguinte pergunta: regular a interrupção da gravidez dentro das 12 primeiras semanas de gestação pelo Sistema Único de Saúde. Você apoia essa proposição? E também existe o projeto de lei número 882 do ano 2015, que pede a liberação do aborto até 12 semanas de gravidez. E, além disso, exclui os artigos do Código Penal referentes ao aborto, o que descriminalizaria totalmente, independentemente de idade gestacional. Bom, passando agora para a clonagem para fins terapêuticos, nos últimos anos, os geneticistas e embriologistas eles vêm propondo técnicas capazes de produzir a clonagem de seres humanos. E aí, dois tipos de clonagem a serem destacados são a reprodutiva e a terapêutica. A reprodutiva, ela busca produzir a duplicata de um indivíduo que já existe. Quanto à terapêutica, ela busca produzir células-tronco para reproduzir tecidos ou órgão para transplante, buscando a cura de um enfermo. A clonagem terapêutica ela sofre entraves éticos, morais e jurídicos, a partir do momento que as fontes para a obtenção de células-tronco elas são embriões, mesmo que descartados em clínicas de reprodução assistida. Vários doutrinadores eles divergem sobre o assunto, sendo a temática mais pertinente essa pergunta: qual o momento em que se considera o início da vida? Porque assim se constata o momento em que o respeito à vida e à integridade eles passam a ser direitos. É importante destacar que os embriões que eles são utilizados na clonagem terapêutica, em regra, são os descartados por clínicas de fertilização in vitro, que eles não podem ser destruídos e dificilmente resultariam em uma gestação, sendo improvável o seu desenvolvimento. Alguns cientistas até comparam o processo com a retirada de órgãos de uma pessoa com morte cerebral. O pesquisador Hernan Shaimovich ele diz que essa prática seria a recuperação de embriões cujo destino, segundo ele, é o lixo. Já opositores, como o doutrinador Genival Veloso, eles acreditam que não se pode propor a destruição de uma vida humana baseada em justificativas que são sustentadas apenas pela presunção de benefícios. Por fim, eu gostaria de falar sobre a Lei de Biossegurança número 11.105, do ano de 2005. Ela criou uma legislação específica para as questões atuais, como a manipulação de embriões e a clonagem. No ano de 2005 ainda, o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, ele entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 3.526, contestando vários dispositivos dessa lei, mais de 20, inclusive o artigo 5º, que é o que está aí, que ele permite, para fins de pesquisa, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos descartados em clínicas de fertilização in vitro, alegando que os embriões são considerados... Sim, o que é que ele alega? Que esses embriões eles são considerados vidas humanas, porque para ele a vida se inicia após a concepção, e para ele deve ser assegurado a esses embriões o direito constitucional à vida. Bom, depois de muitos anos, finalmente no ano de 2021, ano passado,
Houve uma decisão que julgou improcedente a ação e considerou o artigo 5º dessa lei constitucional. Com isso, eu encerro a minha parte. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Olá, meu nome é Marília. Eu vou tratar sobre o assunto meios abortivos e as complicações que podem resultar do aborto. Bom, para começo de conversa, né, os meios abortivos eles podem ser divididos entre meios tóxicos e meios mecânicos. Há quem, ao invés de tóxicos, use meios medicamentosos. Só que alguns doutrinadores acreditam que esse não é o melhor termo, porque não existem medicamentos específicos para o aborto, né? Existem medicamentos, substâncias que um dos efeitos podem ser o aborto, mas não necessariamente é específico para aquilo. Por isso que eu coloquei um asterisco. Então vamos utilizar a nomenclatura tóxicos. Entre os tóxicos, há uma subdivisão entre vegetal e mineral. O vegetal são aqueles que provém da flora brasileira, né? Que estamos tratando do aborto no Brasil, principalmente. E eu vou citar agora alguns desses meios que podem resultar no aborto, desses meios tóxicos vegetais. Um deles é a jalapa, essa planta que estamos vendo aqui, outro apiol e outra essa Thuja occidentalis. São 3 meios abortivos tóxicos vegetais. E há os meios minerais, que são, aqui eu trouxe 2 exemplos, o arsênico, que era um meio bastante utilizado na Áustria e na Suécia, na sua forma do ácido arsênico, arsenioso, na realidade. E outro deles é o chumbo, que era bastante utilizado na Inglaterra, na forma das pílulas. São duas substâncias extremamente tóxicas e o seu uso, principalmente exacerbado, podem resultar no aborto. No aborto, propriamente dito, ou no nascimento sem vida do bebê, né? Além de causar outros efeitos na própria grávida, né? Na própria gestante. Bom, agora aqui a atuação no organismo materno dessas substâncias. O que é que ela vai trazer para a gestante, para a grávida? Primeiro, a intoxicação da gestante, determinando a morte sem que se verifique o aborto. Então, esse é o primeiro efeito, a primeira eventualidade. A segunda, a intoxicação da grávida, seguindo-se o aborto e a morte da mulher. Então, aqui temos o aborto propriamente, né? No primeiro ainda a morte sem que antes se verifique. O terceiro, a intoxicação sem determinação da morte do ovo e cura posterior da gestante. E a quarta e última eventualidade, que é gerada a partir da atuação dessas substâncias no organismo materno, é a intoxicação da mulher grávida com aborto e cura da matriz. Então, ali nós estávamos tratando dos meios abortivos tóxicos, que são subdivididos entre vegetais e minerais. Agora vamos para os meios abortivos mecânicos, que há também uma subdivisão, aqui no caso o direto e o indireto. O direto, ele vai incidir justamente na região genital da mulher, e aí temos a divisão de 3 áreas. Primeiro, ele pode incidir o aborto propriamente na cavidade vaginal, através de tamponamentos, duchas alternadas de água fria e quente, ou cópulas repetidas. Ele pode acontecer no colo uterino, através da cauterização, esponjas, dilatadores mecânicos, o emprego das laminárias colocadas no canal cervical com a finalidade de dilatá-lo. Então, aqui ao lado temos a imagem, nós vemos aqui a vagina. Seria o primeiro caso dos tamponamentos. O segundo caso, temos aqui o colo do útero, que é onde ocorreria essa cauterização, esponjas dilatadores mecânicos, a fim de
de no final gerar o aborto, e o terceiro ocorre aqui na cavidade uterina, uma parte mais interior assim, que é a punção, que pode ocorrer a punção das membranas, embora esse seja um método bastante antigo, mas ainda hoje é utilizado, e ele vai ocorrer justamente aqui, nessa parte mais interna. Além deles, né, nós temos também, pode ocorrer a curagem, que é o deslocamento das membranas, feito com o dedo, e a curetagem, que é a retirada do material placentário ou endometrial da cavidade uterina. São meios mecânicos diretos de realizar o procedimento abortivo. Agora vamos para os meios indiretos. Esses meios indiretos, eles vão atuar na parte extragenital. Eles são meios menos utilizados do que os mecânicos diretos, mas que ainda assim a utilização deles de forma menor, mas ainda há. Um deles são os traumatismos abdominais, né, as pancadas na região do abdômen, o uso de raios X e as excitações mamárias e os enemas com líquidos. São os meios indiretos para a realização do procedimento abortivo. Bom, de forma breve, mas espero que tenha dado para compreender, eu expliquei os meios abortivos e agora eu vou explicar as complicações desses meios, do emprego desses meios abortivos. Como vocês perceberam, os meios abortivos se subdividem em tóxicos e mecânicos. Os tóxicos, que são subdivididos entre vegetais e minerais, a principal, né, já dá para depender disso do próprio nome, a principal complicação são as intoxicações, que vão ocorrer na gestante, e os seus efeitos podem ser os mais simples até os mais letais, né? No caso, levar à morte da gestante ou do feto. Essas complicações são oriundas dos meios tóxicos. Já dos meios mecânicos, as complicações são as mais variadas possíveis, até porque os meios mecânicos são os mais variados, né? Então, temos aqui lesões mais simples, que irão comprometer a parede vaginal, os fundos dos sacos vaginais, o colo ou simplesmente o útero. Porque percebemos que os meios mecânicos, os diretos, né, principalmente, eles vão incidir justamente na região genital da gestante. Então, além da própria complicação do aborto, nós temos também efeitos que vão incidir justamente naquela parte genital onde será realizado esse aborto, esse procedimento abortivo. Então, essas são as lesões mais simples que podem gerar esses efeitos que eu li anteriormente. Já as mais graves, elas podem causar embolias gasosas devido à entrada de ar nas vias uterinas, as perfurações de útero, as lesões de alças intestinais e peritonite, a gangrena uterina e o tétano pós-aborto. Porque nesses meios abortivos, muitas vezes a perfuração, a colocação de alguns materiais dentro da cavidade vaginal da gestante. E muitas vezes, por esses abortos serem feitos por meio de clínicas clandestinas, não há o cuidado necessário para que ele ocorra sem maiores complicações para a gestante. Tanto é que os materiais, por vezes, podem estar em condições assim totalmente contrárias ao ideal de qualquer procedimento que você faria em qualquer ser humano. Então, o tétano, por exemplo, é uma complicação que pode advir justamente desse uso imprudente, mal feito, negligente dessas clínicas em gestantes. Então, essas são algumas. Eu sou Pedro Jorge e, para finalizar essa segunda parte que trata sobre o aborto, eu vou discorrer acerca da perícia, que basicamente tem o intuito de identificar
se esse aborto ele foi criminoso ou não, se ele se encaixa dentro do tipo penal ou não. E para fazer essa identificação, a gente vai olhar basicamente 6 requisitos. Vejamos o primeiro, exame da vítima. A gente precisa identificar aí lesões ou principalmente identificar se houve de fato a gravidez, pois ela é um requisito juridicamente necessário, por óbvio, para que se caracterize o aborto e possivelmente o aborto criminoso. Além disso, a gente vai fazer a exclusão dos abortos espontâneos e dos abortos traumáticos. Também nós vamos identificar evidências que comprovem esse aborto. Também vamos identificar qual foi o meio que se deu esse aborto, o meio causador. E por fim, nós vamos fazer os exames dos restos fetais. Então, vamos lá. O exame da vítima basicamente tem o intuito de identificar lesões, mas principalmente identificar se houve a gravidez. Porque o aborto ele só vai configurar na mulher gestante, não há que se falar em um aborto de uma mulher que nunca esteve grávida. Então é muito importante que a gente analise esses fatores. Muito bem, o aborto recente em uma mulher viva é um pouco mais fácil de ser comprovado justamente porque ele deixa algumas marcas, principalmente se o feto, se a gestação for um pouco mais antiga, e daí a gente consegue realmente analisar a parte física da mulher, a vagina, os seios e observar lesões, colorações de uma forma muito mais tranquila. Quando a gestação é um pouco mais recente, é um pouco mais cedo, a gente realmente vai ter que fazer, de repente, uma biópsia da mucosa vaginal para identificar formação de velocidades curiais e outros aspectos. No caso de um aborto um pouco mais antigo na mulher gestante, na mulher viva, é um pouco mais difícil ainda identificar. Por quê? Porque quando o aborto ele é um pouco mais antigo, a gente não vai conseguir, não necessariamente, de repente, uma lesão na vagina, vai nos caracterizar o aborto ou a gestação, Porque realmente o aborto foi antigo, essa lesão pode ser ocasionada por um outro fator, enfim. Não necessariamente uma lesão vai se caracterizar, vai ser um indício de que aquela mulher um dia esteve grávida e que o feto que for encontrado realmente adveio dessa gestação. No caso da mulher morta, além do exame externo, que já houve a descrição, questão de examinação dos seios, pigmentos, da vagina, a gente vai também poder observar os órgãos mais internos realmente, Então a gente observa a posição dos ovários, posição do colo uterino, a disposição, Então realmente caso esse aborto seja um pouco mais recente em uma mulher morta, através da necrópsia a gente consegue identificar esses aspectos, identificar se aquela mulher ali teve uma gestação recente ou não. No caso da vítima morta, no caso da mulher morta, fica realmente mais difícil e também através de necrópsia, dispondo dos mesmos elementos de análise, a gente vai tentar chegar a um diagnóstico que não é tão certo, não é tão preciso quanto num aborto mais recente. Bom, agora vejamos a exclusão do aborto espontâneo e do aborto traumático, que é basicamente as hipóteses que a gente vai dizer, não há como ser um aborto criminoso, porque esse aborto foi espontâneo, ele se deu de forma natural, ou não, foi um aborto traumático, realmente essa mulher sofreu um acidente, algo nesse sentido, e em razão disso perdeu o bebê e teve um aborto. Enfim, vamos lá. O aborto espontâneo, ele é basicamente caracterizado por patologia, ou seja, patologia ou da gravidez ou da mãe, ou patologia materna, que realmente impossibilitou o desenvolver da gestação. Então, assim que a gente exclui a possibilidade do aborto espontâneo. Identifica se houve uma patologia da materna, uma patologia gestacional. Se houve, a gente identifica o aborto espontâneo. Se não houve, a gente descarta essa possibilidade. O aborto traumático, como ocorre? Lesões. Então a gente vai identificar lesões traumáticas ali em diversas regiões do aparelho reprodutor feminino que poderiam dar causa a esse aborto traumático. Não identificando, também descarta-se essa possibilidade. Bom, chegamos ao meio causador, que é
fundamental. Realmente, através do meio, é muito mais provável de se caracterizar um aborto criminoso, né? Porque é justamente o instrumento utilizado para causar esse aborto que a gente pode chegar à conclusão, de repente, se essa mulher fez um aborto sozinha, se ela não estava numa clínica clandestina, se ela não foi forçada a isso, se foi contra sua vontade, com esse meio causador, né? Se foi remédio, se foi chá, enfim, outros métodos, a gente consegue identificar. Então, de repente, se o perito chega lá no local do crime, ele identifica que tinha um bisturi, algo nesse sentido, que possa ter induzido e possa ter facilitado, possa ter sido um meio causador, né, um remédio, ou identifica a presença de chá. Realmente, o meio causador, ele é fundamental para a gente conseguir, na perícia, trazer o que possivelmente aconteceu com aquela gestante, com aquele feto, e o que causou, de fato, o aborto. Bom, em relação aos exames fetais, é importante que seja feito para identificar lesões vitais, enquanto ele ainda tinha vida, ou pós-mortem, para saber, né, quais foram as condições realmente que deram causa ao aborto, ao falecimento daquele feto. Mas, principalmente, a gente deve analisar dois casos. Se ele foi eliminado inteiro, ou seja, a gente vai basicamente buscar o seu grau de desenvolvimento. Então, tenta-se identificar a idade, tenta-se buscar outros elementos que caracterizam, de repente, aí, uma causa natural ou uma causa violenta. Com relação aos restos de ovo, né, realmente a gente faz um exame histopatológico no sentido de reconhecer a presença de tecido tromboblástico e de células deciduais, para realmente identificar essa questão do desenvolvimento e de que em condições aquele feto foi o aborto deu causa. Vamos lá, então agora vamos aos quesitos da perícia do aborto criminoso. Primeiramente, na viva, né? Então, a gente vai identificar se há vestígio de provocação de aborto, se esse aborto realmente foi provocado, se ele foi induzido, se houve realmente uma tentativa de facilitar esse aborto. Então, aí funda-se a perícia, né? Vai fundamentar-se nas lesões, na dilatação do canal cervical, por exemplo, dos materiais, dos fluidos e do órgão genital, enfim. Segundo ponto, o meio empregado, já falei que é muito importante. Então, realmente, a forma como esse aborto ele foi efetivado é fundamental para a gente caracterizar, para trazer a perícia e caracterizar o aborto criminoso. Terceiro, se em consequência do aborto ou do meio empregado para provocá-lo, sofreu a gestante incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou perigo de vida, debilidade permanente ou perda, ou inutilização de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente. Esse quesito basicamente busca analisar o quê? A natureza do delito, se houve uma lesão de natureza grave, uma lesão de natureza gravíssima, que a gestante ela pode ter ocorrido em razão ou em consequência desse aborto. Quarto ponto, se havia ou não havia outro meio de salvar a vida da gestante. Então, realmente, se aquela gestante morreria se não fizesse esse aborto. Esse ponto, realmente, só um médico pode intervir e nesse caso, só realmente a intervenção médica é permitida. Por fim, se a gestante é alienada, débil mental ou menor de 14 anos. Por quê? Esse tipo de gestante não tem capacidade legal de consentir o aborto. E isso aplica a pena maior ao autor, beleza? Porque o aborto, como a gente já viu, né, ele pode ser realizado pela própria gestante, ele pode ser feito a partir do seu consentimento, ou ele pode ser feito sem o consentimento. Se a gestante se encaixa em um desses últimos quesitos, né, se ela é alienada, débil mental ou menor de 14 anos, ela não pode consentir de forma nenhuma. Então, a pessoa que realizou esse aborto vai ser aplicada a pena maior. Vamos lá. E os quesitos da perícia na mulher morta? Vamos lá. Primeiro ponto. Identificar se houve morte ou não. Eu sei que parece até um contrassenso,
mas é importante o perito afirmar, mesmo após a necrópsia, porque isso é após a necrópsia, que houve a morte da mulher. O segundo ponto é se essa morte ela foi precedida de provocação de aborto. Então, se realmente o aborto ele tem uma relação direta com a morte dessa mulher ou se nada o tem a ver. E caso o perito não identifique elementos que sejam capazes de mostrar que existe essa relação, de que não existe essa relação, ele deve afirmar que não possui meios de comprovação dessa relação. Além disso, ele tem que identificar mais uma vez o meio pelo qual o aborto foi realizado, porque realmente é isso que une a causa e o efeito. Além disso, qual que foi a causa da morte dessa mulher? Se realmente ela veio de complicações relativas ao aborto, diretamente relacionadas, ou se não. Por fim, se a morte da gestante sobreveio em consequência do aborto ou do meio empregado. Então ele primeiro cita a causa da morte e depois relaciona essa morte à consequência do aborto ou ao meio empregado para provocá-lo, né, porque pode vir de uma complicação relativa ao meio, ou se nada o tem a ver. Então também afirma isso de forma expressa. Por fim, vejamos o protocolo do laudo médico legal do aborto. Então, primeiro, comprovação da gravidez. Segundo, comprovação da existência do aborto. Então, esse aborto ele pode ser incipiente, ou seja, há sinais de probabilidade de formação uterina. Ele pode estar em etapa avançada, ou seja, há sinais de probabilidade, teste biológico, histolopático, de que realmente houve uma gestação, né, avançada na viva ou na morta, quando existe o exame do corpo lúteo, ovariano, de lesões e esses aspectos relativos à comprovação da gestação. Além disso, caso o aborto de gravidez antiga, realmente a gente identifica aí restos de membrana, cicatrizes na viva e um estudo do útero e dos ovários na morta. Também é importante a gente excluir a origem patológico-acidental, né, que é aquilo que eu falei, do aborto espontâneo e do aborto traumático. Realmente a gente precisa excluir esses dois aspectos para realmente caracterizar esse aborto criminoso, esse aborto doloso. Também precisamos comprovar a prática do aborto. A gente precisa comprovar que ele de fato foi provocado, né? Isso daí inclui as evoluções, então dores, hemorragias, as lesões maternas, né, que são as lesões mecânicas e químicas presentes na mulher, e também provar o mecanismo causador, ou seja, identificar a presença desse meio provocador ou das lesões específicas. Por fim, fazer o exame dos restos fetais, né, identificar aí lesões vitais ou lesões pós-mortem. Também fazer o exame do instrumento suspeito, né, o instrumento utilizado para causar esse aborto. E, por fim, a comprovação da presença das velocidades curiais para caracterizar esse aborto. Então, todas essas etapas listadas, elas precisam estar no laudo médico legal do aborto, né, seguindo esse, de fato, protocolo. Professora, tudo bem com a senhora? Eu espero que a senhora esteja bem. Eu me chamo Rita de Cássia Marques e eu vou dar continuidade ao seminário, que é sobre aborto e infanticídio. Eu vou falar sobre infanticídio, seu conceito, onde ele está na legislação e os elementos de perícia. Vamos lá. O que é infanticídio? Infanticídio, de acordo com o processo penal atual, no artigo 123, diz que matar alguém sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante ou depois do parto, é infanticídio, pena de detenção de 2 a 6 anos. Então, o que a gente pode analisar é que uma mãe, sob influência do estado puerperal, todas as mulheres que vão ser mães têm esse estado puerperal. Umas têm mais forte, outras mais fracas, mas é um estado de meio que perturbação mental, por causa da mudança do corpo, mudança dos hormônios que a mulher passa logo após o parto ou durante o parto. O próprio filho durante o parto, que a gente chama sobre filho nascente,
ou após o parto, que se chama filho nascido. A pena de detenção de 2 a 6 anos. Analisando historicamente, o Código Penal de 1890 também tratava do infanticídio, só que o que acontecia? Não se caracterizava pelo estado puerperal, e sim pela vergonha da mulher por ter aquele filho. Se caracterizava por causa disso, não era um fator biológico, e sim moral. Mas ao mesmo tempo, a pena não era tão grande assim, né? Segundo os doutrinadores, sempre a legislação tentou meio que garantir às mulheres uma detenção não muito grande, como é o de homicídio, um pouco mais brando, um pouco mais leve, devido ao estado de perturbação mental que elas passam. Então vamos lá. Vamos agora falar um pouco sobre o infanticídio em si, suas classificações, porque de acordo com os doutrinadores penalistas, o crime de infanticídio possui 9 classificações, que é o crime próprio, aquele cujo tipo penal exige uma qualidade ou condição especial dos sujeitos ativos ou passivos, que é quem? Ativo, a mãe, passivo, a criança, o bebê. Crime de forma livre. O que isso significa? Aquele que pode ser praticado de qualquer forma, sem um comportamento especial previamente definido. Ou seja, a mãe pode não ter planejado, né, o infanticídio, mas aconteceu. Crime comissivo. O que é isso? Aquele que prevê o tipo penal, um comportamento positivo. Como assim, Rita? Se a gente for voltar, a gente vai ver que o infanticídio diz o quê? Que é matar alguém. Ele não está dizendo não mate alguém, ele está dizendo que matar alguém sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após, é infanticídio. Isso se caracteriza como crime comissivo. Crime material, aquele cuja consumação depende da produção do resultado definido do tipo penal, que é o quê? Matar o filho durante o parto ou após ele. Crime instantâneo de efeitos permanentes. O que isso significa? Aquele que o resultado da conduta praticada pelo agente é permanente, ou seja, a criança que faleceu, infelizmente, não vai voltar à vida. Crime de dano. Aquele que, para sua consumação, deve haver efetiva lesão ao bem jurídico protegido, ou seja, à vida da criança. Crime unissubjetivo. O que isso significa? Aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Nós vamos ver que também pode ter coautoria, né? Participação de outras pessoas no crime, mas a prática é apenas da mãe. Crime plurissubsistente. O que é isso? Aquele que existe possibilidade real de se percorrer passadamente a fase dos intercrimes. Ele pratica toda a fase do intercrimes, desde a cogitação, preparação, execução e consumação. Crime progressivo, que é isso? Aquele que ocorre quando da conduta inicial que se realiza um tipo de crime, o agente passa a ulterior atividade, realizando outro tipo de crime, de aquele que é a etapa necessária ou elemento constitutivo. Por exemplo, o infanticídio a gente pode ver que é um homicídio, só que, realizado alguns elementos, ele se caracteriza como infanticídio e não homicídio. Cuida-se de crime próprio, pois somente pode ser praticado pela mãe. Admite, todavia, coautoria e participação. Por exemplo, o médico que está vendo a mulher fazendo o infanticídio e ele permite, ou o parceiro, parceira dessa pessoa, permite que ela continue fazendo o infanticídio. Então, isso é considerado coautoria e participação. Agora vamos falar sobre algumas classificações de infanticídio. O que é estado puerperal? O puerpério é o período que se admite do início do parto até a volta da mulher às condições pré-gravidez. Toda mãe passa pelo estado puerperal, só que algumas com graves perturbações e outras menos ou até nenhuma. É desnecessário a perícia. Contudo, é importante ressaltar que deve ser constatado o estado puerperal, porque a partir do momento que a mãe não está no estado puerperal, é caracterizado homicídio e não infanticídio.
Mesmo que não seja necessário perícia, acaba sim sendo necessário, porque é necessário comprovar que pode também ser por prova testemunhal que ocorreu infanticídio e não homicídio. Tentativa. Admite a tentativa e esta se aperfeiçoa quando, apesar da ação finalista do sujeito ativo, ou seja, a mãe, a morte do filho não sobrevém por circunstâncias estranhas àquela vontade. Por exemplo, a mãe está praticando infanticídio e daí outra pessoa, vê a cena e impede que isso aconteça. Prova de vida. A prova de vida do nascente ou do neonato é crucial. Existem exames, a exemplo da docimazias respiratórias, que são produzidos para comprovar se houve vida do nascente, bem como do neonato. Vamos lá. Muitas pessoas confundem infanticídio com aborto, então eu trouxe aqui a diferença entre os dois. Como o nosso seminário está tratando dos dois, é importante salientar a diferença entre eles. Infanticídio. O artigo 123 do Código Penal preceitua que o infanticídio pode ser praticado durante ou após o parto. A criança nasceu com vida e encerrou-se com o trabalho de parto. Mas vamos lá, durante o parto, fica a questão. Nessa hipótese que se exige um cuidado na identificação do momento preciso em que o feto passa a ser tratado como nascente. O parto tem início com a dilatação, característica das dores e da dilatação do colo do útero. Em seguida, passa-se a expulsão, na qual o nascente impelido para fora do útero. Finalmente, a expulsão da placenta e o parto está terminado. A morte do ofendido, ou seja, do bebê, em qualquer dessas fases típicas, o crime é infanticídio. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a perícia médica, como a gente caracteriza que o crime foi infanticídio e não homicídio, infanticídio e não aborto. Então, há elementos que a gente, com a perícia médica, caracteriza para isso. Que são eles. O estado do natimorto, que pode ser o feto nascente ou o feto nascido ou recém-nascido, que é o diagnóstico do tempo de vida que esse bebê teve. A vida extrauterina, diagnóstico do nascimento com vida. A causa jurídica de morte do nascente, do bebê, diagnóstico do mecanismo de morte. O estado psíquico da mulher, que é chamado de estado puerperal, e a comprovação do parto pregresso, diagnóstico do puerpério ou do parto recente, ou antigo da autora. É necessário todos esses elementos para se comprovar o infanticídio. Caso um deles falte, por exemplo, o estado psíquico da mãe, não se pode caracterizar infanticídio, e sim homicídio, dependendo do caso. Então, é necessário todos esses elementos para se caracterizar perante a perícia médica o crime infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal. Vou passar a palavra para a próxima parceira do seminário, e obrigada, professora, pela oportunidade e obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre as provas de vida extrauterina. Bom, a vida extrauterina ela apresenta, principalmente pela respiração autônoma do infante nascido ou do recém-nascido, profundas modificações capazes de oferecer ao perito condições de um diagnóstico de vida independente. Esse diagnóstico ele é feito através da comprovação da respiração pelas docimásias e pelas provas ocasionais. As docimásias elas se distinguem em docimásias pulmonares e docimásias extrapulmonares. Vamos falar primeiro das docimásias pulmonares. A primeira docimásia pulmonar vai ser a docimásia hidrostática pulmonar de Galeno. Ela é a mais prática, a mais simples e a mais usada na perícia médico-legal corrente, além de ser uma das mais seguras também. Fundamenta-se na densidade do pulmão que respirou e do que não respirou. Além disso, nós temos também a docimásia diafragmática de Ploquet, analisada com a abertura da cavidade tóraco-abdominal do examinado. Temos também a docimásia óptico-visual de Bucho, que é a simples inspeção do pulmão examinado. A docimásia tátil de Nérgio Rojas, no pulmão que respirou, sentem-se pela palpação um crepitar característico e a sensação esponjosa, e, no que não respirou, uma consistência carnosa. A docimásia óptica de Icar,
Realiza-se por meio, no caso de pequenos cortes de fragmento do pulmão e de dimensão reduzida, esmagado entre duas lâminas de modo a transformá-la em um esfregaço. Docimásia radiológica de bordas, que é baseada na maior opacidade dos raios-x dos pulmões que não respiram, cuja forma de punho dá a ideia de atelectasia pulmonar. A docimásia histológica de Baltazar, que essa prova é a mais perfeita, porque ela é usada mesmo nos pulmões putrefeitos. A docimásia epimicroscópica pneumoarquitetônica de Hilário Veiga de Carvalho, que fundamenta-se no estudo da superfície externa do pulmão por meio de um ultra-opaque. A docimásia química de Icart, que essa, no caso da prova, ela consiste em colocar um fragmento de pulmão da parte central de um lobo, lavado em álcool puro e pôr-se dentro de uma solução alcoólica de potássio cáustica a 30%. Agora vamos falar um pouco sobre as docimásias extrapulmonares. Nós temos primeiramente a docimásia gastrointestinal de Breslow. O ar penetra no tubo digestivo com as primeiras incursões respiratórias. Além disso, temos também a docimásia auricular de Vreden, Wendt e Gelé. Com a respiração e os primeiros movimentos de deglutição, o ar penetra na cavidade timpânica, que é o ouvido médio, através da tuba auditiva. Esta prova ela só é aconselhada quando chega à perícia apenas a cabeça fetal. A docimásia hematopneumohepática de Severi, que consiste em se determinarem as taxas de oxihemoglobina do sangue do pulmão e do sangue do fígado. A docimásia ciálica de Souza de Nitz baseia-se na comprovação de saliva no estômago pela reação de sulfocianetos e outras técnicas equivalentes. Além disso, temos a docimásia pneumohepática de Puccinot, que tem como fundamento a possibilidade de determinar pelo valor da quantidade sanguínea do fígado do pulmão se houve ou não respiração. Temos também a docimásia pleúrica de Plaszek, que apresenta-se no fato fisiológico de que, na respiração, existe na cavidade pleural uma pressão negativa não encontrada nos fetos que não respiram. Além disso, temos a docimásia traqueal de Martin, que ela se liga à traqueia na parte superior e coloca-se um manômetro bem sensível por um corte transversal. A docimásia hematopulmonar de Zaleski, que procura estabelecer a existência ou não de respiração pelo estudo do conteúdo hemático dos pulmões. A docimásia ponderal de Poulquet, que tem por base a diferença do peso relativo dos pulmões para o corpo do feto que respirou ou não. A docimásia do volume d'água deslocado de Burnett consiste em colocar pulmões e coração dentro de um vaso especial contendo água. Docimásia alimentar de Bilf, que para alguns é estudada por Taylor, esta prova consiste na identificação microscópica de restos alimentares, leite e grânulos gordurosos ou amiláceos no estômago do recém-nascido, o que falaria em favor de uma vida extrauterina. Além disso, também temos a docimásia bacteriana de Malvas, que tem como finalidade investigar no sistema gastrointestinal do feto a presença de bactérias, principalmente as do tipo Escherichia coli, como evidência de respiração. Temos também a docimásia úrica de Boldins e Egler, que positiva-se esta docimásia com a presença de uratos nos condutos renais, como marca de respiração do recém-nascido. Além disso, tem também a docimásia do nervo óptico de Mirto, que se fundamenta no estágio de mielinização do nervo óptico, a qual se inicia logo após o nascimento. Por último, temos também a docimásia hematoarteriovenosa, que achamos que, se de um espostejamento restar apenas um membro, há a possibilidade de determinar se o feto respirou ou não. E, por fim, temos também as provas ocasionais, que as provas ocasionais, em determinadas circunstâncias, elas são de grande valia para a confirmação da existência de vida extrauterina. As mais comuns são as presenças de corpo estranho nas vias respiratórias. Certas formas de infanticídio por sufocação ou soterramento deixam presentes na traqueia, nos brônquios ou na profundidade dos pulmões indícios evidentes de respiração, de inspiração, na verdade. Lama, substâncias fecaloides, areia, material pulverulento, são exemplos no caso dessa natureza. Presença de substâncias alimentares no tubo digestivo. Substâncias alimentares no interior das vias digestivas falam a favor de uma alimentação e, por isso, de uma vida extrauterina. Acredita-se que uma assimilação dessa ordem seja muito difícil. As lesões também são provas ocasionais, porque as reações vitais encontradas em lesões no cadáver do infante são sinais importantes de vida extrauterina, se associadas às provas que concluam pela respiração. E, por fim, os indícios de um recém-nascimento. Alguns dos sinais já anunciados como característicos do recém-nascido ou de infante nascido provam a evidência de uma vida autônoma. Os sinais de maturidade fetal têm pouca significação na configuração de infanticídio. Olá, meu nome é Juliana Rolis Mendes e eu vou dar continuidade à parte de infanticídio, tratando agora da causa jurídica da morte e do estado psíquico da parturiente. Bom, em se tratando da causa jurídica da morte,
Devemos notar que a morte natural afasta a hipótese de infanticídio, a tipificação de infanticídio, né? De modo que cabe à medicina legal esclarecer se a causa da morte foi acidental ou se ela foi criminosa. Falando primeiro das causas acidentais, temos que elas podem ocorrer antes, durante e após o parto. Antes do parto, a morte do feto pode ocorrer por traumatismo direto sobre a parede abdominal. E essas lesões, por sua vez, terão possibilidades de ser diagnosticadas pela perícia, tá? Principalmente pela evolução verificada na sobrevivência. Durante o parto, é essencialmente importante o diagnóstico dos acidentes, a fim de não caracterizá-los como infanticídio. Assim, as causas mais comuns da mortalidade acidental são asfixia por descolamento prematuro de placenta, por enrolamento do cordão no pescoço, a penetração de líquidos nas vias respiratórias e a compressão da cabeça em pelvis maternas, que são mais estreitas, né? Após o parto, são comuns, às vezes, em que surge a morte acidental, como hemorragia do cordão, né? Traumatismos também nos partos de surpresa, quedas e qualquer outra forma de acidente. Então, né, dando seguimento às causas criminosas, a gente tem que elas são produzidas por diversas modalidades de energia, como as energias mecânicas, por contusão, compressão, ação de objetos perfurantes, pérfuro-cortantes e corto-contundentes. Podemos destacar também as energias físicas por combustão e queimaduras, as energias físico-químicas por esganadura, estrangulamento, afogamento, sufocação, confinamento e soterramento. E de forma bem mais rara, né, por envenenamento e eletropressão. Outra situação que é relevante, né, é a morte do recém-nascido por abandono em locais inóspitos, sendo as mortes por inanição, pela ação também do frio ou do calor e pelos animais de rapina, ok? Passando adiante, é necessária a análise do infanticídio seguido de carbonização do cadáver, né? Porque em muitos casos os recém-nascidos são carbonizados após a prática do infanticídio, como uma maneira de se fazer desaparecer as provas do delito, né? Nesse contexto, Genival Veloso traz que o estudo da carbonização após a morte enseja 3 situações distintas, tá? Primeiramente, nos casos de existirem apenas as cinzas, se há possibilidade de se determinar se elas são de um ser humano ou se há condições de saber se se trata de um feto a termo. Em segundo lugar, nos casos de semicarbonizados, com partes moles e elementos ósseos, se é possível estabelecer uma causa mortis e uma identidade, ok? E, por fim, em terceiro lugar, nos casos de carbonização pouco acentuada, se pode a perícia afirmar serem lesões produzidas em vida ou depois da morte, se nasceu vivo e qual o mecanismo da morte do infante. Para solucionar isso, utiliza-se, né, hoje em dia, o trabalho de Bonnet. O primeiro método, né, do trabalho de Bonnet é a análise química das cinzas, certo? A tabela de Bonnet, como vocês estão vendo aí, faz a análise da relação entre a quantidade de dias, peso e fosfato presentes nas cinzas dos fetos, para que seja possível, né, essa identificação. Voltando aqui, o segundo método é o método das peças ósseas entre as cinzas. Bonnet afirma que é sempre possível identificar nas cinzas fragmentos ósseos ou ossos inteiros, e que, no estudo detalhado das cinzas, podem sempre ser encontrados arcadas orbitárias do frontal, ossinhos do ouvido, rochedo, porção basilar do occipital, corpo e asas maiores do esfenoide, zigomático, arcada dentária do maxilar superior, clavícula, coxal e ilíacos, certo? Além do mais, para diferenciar um osso humano de um osso animal,
pode ser realizado o estudo macroscópico, o estudo histológico e a análise das reações biológicas típicas da perícia médico-legal, né? Bom, além disso, há de se falar no cálculo da idade fetal. Nos corpos parcialmente carbonizados, a idade fetal pode ser calculada pela estrutura do cadáver quase inteiro, pelos núcleos de ossificação, pelo comprimento e pela relação dos ossos do crânio com a mandíbula. Genival Veloso explica aqui: se pudermos contar com a estatura fetal, é só dividir esse resultado por 5 para determinar a idade aproximada, né? Por exemplo, se o feto medir 30 centímetros, 30 dividido por 5 é 6. Então, sua idade é de 6 meses. Prosseguindo, se destacar também a identificação do sexo fetal. Quando a genitália externa não é carbonizada, não há com que se preocupar, né? Porque fica evidente. Mas quando ocorre o contrário, se restarem fragmentos cutâneos, o diagnóstico é feito pela cromatina sexual de Barr, com corpúsculos ausentes no sexo masculino e presentes no sexo feminino, né? E se restam à perícia apenas as partes ósseas, o diagnóstico é feito a partir das características encontradas nos côndilos occipitais, nos ossos da pelve e no ângulo sacro-lombar, certo? Há, por fim, a possibilidade de se destacar, de se estabelecer as características raciais do feto, né? Através da investigação da melanina na pele. Ok? Então, é pela investigação da melanina na pele que a gente consegue fazer essa identificação racial. Por fim, vamos tratar aqui do estado psíquico da parturiente. Bom, em se tratando desse estado psíquico, devemos relembrar que, como já tratado anteriormente por Rita, para a configuração do crime de infanticídio, à luz do direito penal, é necessário que a mulher seja portadora de grave perturbação psicológica, motivada pelo chamado estado puerperal, né? Capaz de levar essa parturiente a um gesto extremo, né? De matar seu próprio filho. Em princípio, o parto, por si próprio, não leva a mulher a transtornos psíquicos graves, mas apenas a pequenas alterações emotivas, levadas pelas dores e pela emoção, né? Que são inerentes à fase do parto. Então, segundo Genival Veloso de França, as formas mais autênticas de patologia mental são caracterizadas por manifestações anteriores e agravadas pela gravidez e pelo parto, por estados de alienação existentes, mas somente, né, relevados durante o parto, pela psicose pós-parto de origem toxo-infecciosa, de manifestações mais ou menos prolongadas, de forma confusional, delirante, maníaca e melancólica, né? Dessa forma, é preciso que a perícia analise cautelosamente o estado psíquico da parturiente, porque a lei dá um relevante valor, né, ao seu grau de entendimento durante ou logo após o parto, com o intuito, né, de estabelecer em si a capacidade da puérpera de matar o próprio filho por impulsos violentos. Então, em resumo, o que é que o exame pericial do estado mental da infanticida deve apurar? Primeiramente, se o parto ocorreu de forma angustiante ou dolorosa. Em segundo lugar, se a parturiente, após ter realizado o exame, após ter realizado o crime, tratou ou não de esconder o cadáver do filho. Em terceiro lugar, se ela lembra ou não do ocorrido, ou se simula. Se a mulher também tem antecedentes psicopáticos, ou se suas consequências surgiram no decorrer do parto, né? E, por fim, se há vestígios de outra perturbação mental, cuja eclosão, durante o parto ou logo após, foi capaz de levá-la a praticar o crime. E com isso a gente finaliza essa parte e agora a Heloísa vai finalizar o seminário. Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa Luna, sou estudante do 6º período de Direito da
B e vou dar continuidade ao nosso seminário. Para encerrar o estudo em torno do caso do infanticídio, é necessário a gente fazer uma perícia que determine que a mulher tenha parido recentemente. O nome do exame que é feito é o exame de parto e progresso, para atestar isso. E o que é que se observa nesse exame? Bem, nesse exame a gente vai ver aspectos das mamas, os aspectos das mamas dessa mulher, a presença de leite ou de colostro, o aspecto externo das genitais dela, a presença de corrimento vaginal, exames dos órgãos genitais, né, através do toque, exames internos, certo? Exames laboratoriais para comprovação de lóquios, de colostro, leite, mecônio, enfim. No caso da mulher falecer, vai também, né, ser feito nesse cadáver essa observação disso que eu acabei de mencionar, além de outras coisas que serão observadas durante a necrópsia. Então, para a gente fechar isso, da questão do infanticídio, a gente consegue observar a importância dessa perícia médico-legal para dar suporte à justiça, para dar suporte à promoção de uma justiça plena, porque através de um perito, de alguém que tenha a expertise, que tenha a capacidade de atestar isso, trazer com comprovação científica, vai trazer consigo, né, de fato, o que provavelmente não seria trazido por meios jurídicos, já que é necessária essa comprovação científica para dar o aparato e a comprovação da prática do crime de infanticídio. Bem, passando isso, é importante a gente tratar de uma temática que ela está muito presente nos debates, que é a prática do infanticídio indígena. E bem, o que é o infanticídio indígena? Ele consiste na morte, certo, de crianças indígenas por tribos específicas que acreditam que esta criança possua uma maldição carregada consigo. Eu quero ressaltar aqui que existem mais de 200 etnias indígenas entre nós, em torno disso. E apenas 20 delas fazem com que essa tradição tribal permaneça. E as causas para que esses grupos façam isso é que eles acreditam dessa presença dessa maldição. Essas crianças que eles acreditam que carregam essas maldições são as crianças recém-nascidas, que são gêmeas, filhos de mães solteiras, crianças deficientes, enfim, ao sacrifício dessas crianças, porque dizem que matar elas está sendo feito um favor, porque elas não poderiam sobreviver, elas não teriam condições de sobrevivência naquele ambiente que elas nasceram, certo? Então é por isso que essas tribos acreditam que seria o ideal a ser feito. Como é praticado esse infanticídio? As crianças elas são enterradas vivas, asfixiadas, envenenadas ou abandonadas para serem devoradas por animais ou morrerem de inanição. Por isso há uma pergunta muito importante. Deve-se a gente condenar a fazer a essa prática ou entender que isso faz parte, né, da cultura deles e que é uma forma de manter as tradições desses grupos vivos? E ainda mais considerando, né, que tudo isso carrega consigo os direitos humanos. Uma pauta que surge, então, é a pauta do relativismo cultural, que é uma teoria que faz com que respeite o direito à diversidade cultural e que todo sistema cultural tem uma razão de ser assim.
e a gente não poderia intervir e censurar, porque seria uma forma de intervir naquela cultura e acabar com a neutralidade em relação a grupos diferentes. Em questão de natureza como essas do infanticídio, a tendência da gente é aceitar o universalismo dos direitos humanos, né, que tem uma perspectiva mais universal, de que a visão ocidental seria a correta, de que haveria, portanto, que ter uma proteção dessas crianças e do direito à vida delas. A visão já defendida pelo ordenamento jurídico brasileiro, a visão do índio, é uma visão que reconhece os direitos deles à alteridade, deles serem diferentes e tratados como diferentes. Isso foi reforçado também com a Convenção 169 da OIT. Eles também possuem a FUNAI, que promove essas políticas de desenvolvimento sustentável dessas populações e monitora também as terras deles. Mas, no que diz respeito à visão desse índio no geral, é uma visão etnocêntrica e é uma visão também bem preconceituosa, porque diante de um determinado delito constante no Código Penal, ele é sempre protegido pelo manto da inimputabilidade, o que faz a entender, né, o que deixa a entender como se o desenvolvimento mental do índio fosse incompleto e o seu desenvolvimento civilizatório fosse incompleto. Ele não deve ser, portanto, protegido por pertencer a outra cultura. Há ainda quem defenda assim também o tratamento jurídico penal dele baseado em elementos excludentes de culpabilidade, como o erro de proibição, ou seja, ele não tinha noção de que isso acontecesse, porque o índio educado numa cultura teria essa dificuldade de entender a ilicitude desse fato que ele está ocorrendo. Os índios brasileiros, em relação ao nível de conhecimento, estariam, então, em níveis diferentes, estágios diferentes de entendimento do ordenamento jurídico. Então, dessa maneira, a gente pode interpretar de que os índios são inimputáveis ou semi-imputáveis. Em virtude dessa diferença étnica, seria uma visão ultrapassada e incorreta. Então, quando houver esses injustos penais praticados pelos índios, como o infanticídio indígena, a ilicitude ela deve ser avaliada na sua proporção. Ou seja, então, não compreendendo a ilicitude, vai incidir o erro de proibição invencível, e por isso ele vai receber a absolvição plena, por falta de culpa. Mas se ele mesmo é capaz de entender dentro de suas aptidões, mesmo que diferentes, ele vai ter o erro de proibição, que é evitável. Nesse caso, vai poder haver a redução de 1/6 a 1/3 da pena de acordo com a compreensão da norma infringida, atendendo assim o grau de integração, certo? Havendo capacidade de entendimento, portanto, plena, a condenação ela tem que ser pura e simples, respeitando de forma o cumprimento da pena. Então, basicamente, essa é a visão que é tida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas o assunto do infanticídio indígena é algo a ser debatido e é um assunto que não se esgota, não se acaba, né, nos debates, porque são muitas visões, muitas perspectivas. No mais, eu gostaria de agradecer a todos por terem assistido até aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.